Vamos do romance para o suspense. Você acredita em fantasmas, em assombração? Acredita, Luísa? Eu gosto. Eu gosto. Ela tá pensando, Eu não já sei tá se eu com medo só em acredito, pensar. mas Eu acredito e gosto desse assunto. Ai, que horror. Tudo bem, assunto é dar na horta, não tem nada a ver com isso. Porque as assombrações de São Paulo têm endereço certo. É só pegar um ônibus muito especial a partir de amanhã, né? Ô, Ana Horta, conta pra gente por onde vai passar esse ônibus mal assombrado. A Luísa tá louca pra ir. Eu prefiro que você só explique o caso. Tem lugarzinho para ela aqui, Maria. Olha, esse ônibus ele se chama Haunted Bus, então um ônibus mal assombrado, né? E ele faz uma viagem de 2 horas por pontos turísticos de São Paulo, marcados por histórias misteriosas que pouca gente conhece. Então você vai lá dentro do ônibus, e dentro do ônibus tem atores, cantores vestidos, né, num clima fantasmagórico, que eles vão explicando o passeio. E aí tem efeitos aí de luz e de som, né, para dar um clima mais assombrado ainda no ônibus. Tem um fantasma que é o narrador, ele vai contando ali os fatos históricos, as lendas, e aí o ônibus vai parando em vários lugares de São Paulo. Então ele passa pela Liberdade, pelo Cemitério da Consolação, passa pelo centro, pelo Bexiga. E aí, por exemplo, no centro o ônibus visita o Teatro Municipal, porque dizem que lá espíritos de artistas que já se apresentaram por lá ficam perambulando pelo teatro. Então, vigias e funcionários do turno da noite, eles afirmam que eles escutam barulhos estranhos, eles escutam sons de piano, eles dizem que de vez em quando também as luzes se acendem sozinhas. Outro ponto de visita é a casa de Dona Yaya, que fica no Bexiga. Dona Yaya era uma senhorinha que tinha problemas mentais, perdeu toda a família, ficou sozinha, e aí durante 40 anos ela viveu enclausurada numa mansão, e aí dizem que o fantasma dela ainda está por lá. Então são vários pontos curiosos e assombrados de São Paulo, o ônibus vai passando por todos eles. E o narrador ele fica contando essas histórias curiosas, algumas eles juram que são verdade mesmo. Então o passeio ele começa amanhã e depois vai ao longo do ano todo, ele sempre acontece em 2 horários. E Maria, é bom não levar criança muito pequena, porque acho que elas podem ficar um pouco impressionadas, mas o passeio deve ser muito divertido, né? Não, para contar a verdade, eu fiquei até interessada agora. Eu lembro que eu fiz lá em Londres do Jack o Estripador, né, que sai à noite, a excursão, e eu achei muito legal. Mas você vai entender por que a Luísa gosta mais dessas histórias do que eu. Olha só, gente. Ai, gente! Caramba! A Luísa comentou do... Eu sempre sou. Ei, Ana, a Luísa falou aqui do edifício Joelma. Ana, ela. O ônibus não passa lá no edifício Joelma, não, na porta? Ana. Ana, ouviu? Oi? O ônibus não passa lá no edifício Joelma, não? Na porta lá do edifício Joelma, do incêndio? Pois é, tem o edifício Joelma, tem também o castelinho da Rua Apa, que também é outra história, que Álvaro Reis, ele assassinou a mãe, o irmão, e depois se suicidou, só que encontraram o corpo dele com 2 balas na cabeça. Então também é um mistério insolúvel. São vários pontos aqui de São Paulo. História que não falta, né, Tom? O ano todo e é só fim de semana, Ana? É só fim de semana, normalmente aos sábados, e eles vão divulgando as datas, não é todo sábado, eles vão divulgando as datas pouco a pouco. Então tem amanhã, já tem 2 outras datas em março, e depois é só, enfim, procurar no site, e aí eles vão anunciando as datas com antecedência, e tem que comprar com antecedência o ingresso também. Espera que eu vou conhecer. A Luísa vai com Mas Luísa, se a Luísa quiser aqui no Rio, tem um prédio assim que ela pode visitar. Onde? Onde era o edifício Andorinha, Para de ser teve um incêndio. gente. Fizeram um prédio novo da Petrobras, onde diz que acontecem coisas incríveis depois das 8 da noite. Tem um prédio ali no Flamengo, já viu um castelinho esquisito? Castelinho? Eu já invadi o castelinho. Eu também, o cara me chamou pra ir lá, fiquei com medo. O cara me chamou pra ir lá. O cara mora... Nossa. Não, mas dizem que esse prédio da Petrobras, que onde era o Andorinha, acontecem altas coisas.